Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é um debate aqui, deixar algumas perguntas na caixinha. Vou falar sobre autoimagem, cirurgia plástica e a relação com a nutrição. Então temos aí algumas perguntas a respeito desse tema. E hoje eu vou abordar com uma visão de nutricionista sempre, né? Mas embasando no que a gente encontra quando alguém busca, né, por cirurgia plástica. Então a gente precisa correlacionar esses três temas, então sobre autoimagem, cirurgia plástica e nutrição. Qual que é a correlação e o que a gente tem? Então, para fazer uma breve introdução antes de ir direto para as perguntas, existe uma grande procura, não só no Brasil, no mundo, a respeito de cirurgia plástica e, obviamente, no público, em sua maioria, feminino. Então, 88% das mulheres buscam por cirurgia plástica por uma insatisfação corporal, né? Então, ou uma insatisfação de imagem ou por algo que incomoda. E só que muitas vezes elas têm uma visão distorcida a respeito do pós, que é justamente isso que a gente vai falar. E as perguntas estão diretamente correlacionadas com isso. Então, eu vou direto ao ponto, sendo bem objetiva, para que faça mais até sentido. Então, uma das meninas perguntaram assim: tenho medo de voltar tudo ao que era antes da cirurgia. O que eu posso fazer? Bom, primeiro de tudo, né, que se você não, sendo bem sincera, se você não mudar o seu mindset a respeito da cirurgia em relação ao que você era antes e a pessoa que você possivelmente, né, se tornou após a cirurgia plástica, se você não mudar a sua mentalidade, né, do que você fazia em relação aos hábitos que você tinha e o que você deve mudar após para manter essa cirurgia, né, o sucesso dessa cirurgia, o resultado dessa cirurgia, muito possivelmente que sim, você vai ter a longo prazo um resultado frustrado, né, ou frustrante. Então, o primeiro passo de tudo, eu acredito que esse medo, ele existe, é normal, mas você precisa, não dá pra gente querer os mesmos resultados, né? Ou resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, tendo os mesmos hábitos. Então, é de extrema importância você ter um entendimento a respeito de nutrição, tá? De como que a nutrição de dentro para fora ela pode mudar na sua visão, né, corporal, e o quanto que é importante, além da estética, você cuidar da sua saúde. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de uma mudança realmente de dentro para fora. Então, você precisa entender que o seu corpo, ele está demandando substrato energético, ele está demandando vitamina, demandando nutrientes o tempo inteiro. E isso não é só no momento que você precisa emagrecer ou em um momento assim, pontual. Não, é uma mudança para sua vida inteira. E quando a gente correlaciona isso desse medo de você voltar o resultado, né? Ou você voltar o corpo que você tinha antes, e que isso, né, aconteça posteriormente, sabe Deus, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano após da cirurgia plástica, você precisa entender que a sua mudança precisa começar antes mesmo do processo de você passar pelo procedimento da cirurgia plástica, seja ela, né, uma cirurgia plástica para redução de medidas, né, seja ela uma mamoplastia, seja até mesmo, né, uma rinoplastia ou uma cirurgia que está correlacionada ali até... Porque toda cirurgia causa um inchaço. A cirurgia plástica, ela causa um edema, ela causa uma injúria, né? Falei bastante aqui nos vídeos para vocês. Então, se você não mudar os seus hábitos alimentares, se você não mudar todo o seu estilo de vida para que você tenha uma cirurgia de sucesso, você não vai conseguir manter esses resultados a longo prazo. Então, a correlação de autoimagem, nutrição e cirurgia plástica é uma correlação direta, porque por mais que você busque um resultado pontual que você imagina e o seu cirurgião consiga atingir esse resultado, você precisa mudar essa mentalidade para que você mantenha esse resultado a longo prazo. E a nutrição tem um papel crucial nesse resultado, na manutenção desse resultado. Então, como falei, não adianta você literalmente ir para um procedimento cirúrgico pensando só no resultado final e você ter os mesmos hábitos antigos,
né? Comendo muito açúcar, tomando muito álcool, não fazendo atividade física, e por mais que você queira almejar esse resultado estético a longo prazo, isso também é saúde. Então, na verdade, a estética ela vai muito além do que a gente vê por fora, né? Porque de nada adianta um corpo bonito e a gente estarmos com a saúde ruim por dentro, né? E a nutrição cuida disso. Ela cuida justamente de lapidar a sua máquina, né? O seu corpo, ele é altamente dependente de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de substrato energético específico para a pele, no caso da cirurgia plástica, para que você mantenha esse resultado a longo prazo. Então, sim, você tem que se cercar de uma dieta hiperproteica, sim, você tem que se cercar de uma dieta com uma suplementação de um colágeno, com a ajuda de um nutricionista, né, que vai fazer isso para você da maneira mais propícia, né, adequada e individualizada. Sim, você tem que se cercar de uma excelente hidratação, porque a água é o substrato ali mais abundante no nosso corpo. A gente precisa para fazer todos os funcionamentos dos órgãos normalmente, para tudo que a gente faz no nosso organismo, reações metabólicas, enzimáticas, a gente é altamente dependente de água. E a pele, né, é altamente dependente de água. Então a sua pele sofreu uma injúria, você sofreu um corte, você vai gerar um processo de cicatrização, de renovação celular. Você necessita de muita água, assim como você necessita de vitamina C, de zinco. Então, o medo que você tem em relação a voltar tudo que era antes vai partir muito da sua atitude em mudar o seu estilo de vida, tá bom? Então, essa primeira pergunta, acredito que é basicamente isso. E aí, logo em seguida, fizeram uma pergunta bem correlacionada, bem parecida, que a menina perguntou: o que mais devo me atentar para manter os resultados pós-cirúrgico? Então, é justamente disso, de você manter para você fazer essa manutenção, é você cuidar da sua saúde de uma forma íntegra, né? Então, não é só o simples fato de treinar, ir à academia e não ter o mínimo de uma alimentação saudável. E não é ser 100% saudável a ponto de não comer nada fora da alimentação, não comer açúcar, não tomar álcool. Não é isso, mas é ter um equilíbrio pontual mais pro saudável, né? Então é aquele 80/20. Se a gente pensar num equilíbrio que você, na maior parte do seu tempo, do seu dia a dia, né, dos dias da semana, você come saudável, você tem uma base alimentar sólida, cercada de vitaminas, frutas, legumes, raízes, né, bom aporte proteico, gorduras de boa qualidade, então azeite, abacate, castanhas, né, com pouco industrializado, com pouco aditivo, né, você minimizar, né, as toxinas que você vai estar atraindo por esses alimentos que contêm muitos condimentos, muitos conservantes, você já vai estar mantendo esse resultado a longo prazo. Então, você já vai estar fazendo uma manutenção. Por quê? Porque você vai estar fazendo na sua maior parte do tempo isso. A sua base alimentar tem que ser sólida, né? Então, a nutrição, ela tem um papel justamente nessa manutenção. Porque, gente, é uma coisa que, se a gente for parar para pensar, é como se fosse um débito que a gente vai ficando ao longo do tempo da nossa vida, né? Então, se a gente pensa dessa forma, que você vai criando, né, uma somatória de fatores de hábitos, que você faz diariamente, a longo prazo, ele vai se somatizar de alguma maneira. Seja para o lado ruim, né, para um lado que não é tão positivo, assim como para um lado muito bom. Então, ou você vai se cercar de cuidar da sua alimentação, dos seus hábitos, do que você atrai, do que você assiste, do que você coloca para dentro do seu corpo, do que você alimenta o seu corpo em todos os aspectos, não só em relação à comida, né? Mas são vários pilares aí que envolvem o estilo de vida saudável. Ou senão você vai a longo prazo começar a criar doenças, né, crônicas e tudo mais. E isso também tem a ver com a cirurgia plástica. Por quê? Porque por mais que você esteja buscando, né, uma mudança corporal, você pode muito bem, como eu falei, esteticamente você tá bonita, mas e por dentro? Como que você tá? Como que tá a sua saúde? Como que estão os seus exames bioquímicos? Como que tá toda a sua integridade emocional, né, física, a sua saúde cardiovascular, a sua massa, a quantidade, o nível de massa muscular, porque ao longo do tempo a gente vai perdendo autonomia,
né? Como que tá tudo isso? Então, pensa só o quanto que, por mais que você almeje um resultado na cirurgia plástica estético, é muito importante você manter a sua saudabilidade ao longo da sua vida. Então, para você manter isso novamente, é mudança de estilo de vida, né? Você se cercar de, na maior parte do seu tempo, se alimentar de uma comida de verdade, aquilo que a gente compra na feira, né? Que a gente compra no mercado, tipo, tirar um pouco, né? Desembalar menos, né? E descascar mais. A gente precisa ter esse conceito na nossa cabeça muito enraizado. E isso vai fazer com que você mantenha os seus resultados a longo prazo. Além disso, você conhecer o seu corpo. Então, você ter um autoconhecimento do seu corpo. O que o meu corpo está pedindo? Será que eu tô com algum sinal e sintoma diferente? Será que depois que eu passei por esse processo cirúrgico, né, processo de cirurgia plástica, eu consegui ver algo, notar algo diferente no meu corpo? Porque pode acontecer também, né? Ainda mais quando, por exemplo, é um implante mamário ou alguma coisa que você coloca no seu corpo. Isso é um objeto estranho. Então, o seu corpo a longo prazo também pode dar sinais, né? Bom, além disso, deixa eu ver mais aqui, eu falei em relação ao aporte hídrico, o baixo consumo de álcool é importante, né? Você não ter um consumo acentuado de álcool, porque o álcool e o açúcar, eles desaceleram o processo de cicatrização, de renovação celular, então isso vai sim atrapalhar esse resultado, né, de cicatrização, de bons resultados no seu pós-cirúrgico, tá? E para você manter isso a longo prazo, você precisa ter um equilíbrio, e como falei, um equilíbrio mais pro saudável do que pro não saudável, né? E tudo, claro, que com muita moderação, mas falando de pós-cirúrgico especificamente, ali até uns 45, 60 dias, né? Dependendo do tipo de cirurgia, o quão mais limpa for a sua alimentação, o quanto você consumir mais de legumes, de verduras, uma dieta colorida e variada, né? Mas você vai ter a certeza de que você tá no caminho de uma cicatrização boa, de uma pele boa, né, até mesmo de diminuição de edema, né, de dor no pós-operatório. A nutrição, quando a gente entra com uma dieta anti-inflamatória, né, que isso já é desde o pré-cirúrgico, a gente se cerca de um pós-cirúrgico muito mais tranquilo. Então, para você manter, né, todo esse processo no pós-cirúrgico, você também precisa se preocupar com o pré-cirúrgico, né? Então, por mais que a gente tenha a gente tá falando de uma somatória de fatores, a nutrição, assim, eu coloco como no pedestal, assim, preciso colocar num pedestal, porque eu não só vivo isso, como eu já passei também por processos que me levaram a entender o quanto que o processo inflamatório da cirurgia plástica, ele realmente é invasivo, e foi crucial eu ter cuidado da minha alimentação. Então, eu sou o meu próprio exemplo aqui, né, nesse quesito, e posso falar isso para vocês com muita segurança, tá? Bom, a terceira pergunta que me fizeram, né, é em relação a: posso voltar a comer tudo o que eu comia antes? Bom, primeiro que eu não sei qual que é o seu tudo que você comia antes, mas acredito que de forma, né, bem direta eu entendi. Em relação a tudo, acredito que de tudo, né, só que aí vai morar o ponto, né? Quanto desse tudo? Em que momento desse tudo, né? Você precisa comer esse tudo? Será que você realmente vai se satisfazer, né, fisicamente, né, em relação a estar nutrindo o seu corpo, de consumir esse tudo? Poder você pode, porque as escolhas estão livres para serem feitas, e quem faz é você, né? Na verdade, quem tem a unicamente liberdade de escolher o que você coloca diariamente para dentro do seu corpo é você mesma, né? Então, não sou eu que vou ditar para você: faça isso ou faça aquilo. Aqui é uma forma de eu entregar algo que pode iluminar o seu caminho para que você tenha um sucesso na sua cirurgia plástica, né? Então, se você se cercar de alimentação saudável e, como falei, na minoria do tempo você comer algo que você gosta, de você ir a um restaurante, comer uma coisa diferente, né, que tem um pouquinho mais de açúcar, mas sempre com muito equilíbrio, né? A gente não pode achar que comer todos os dias 3 refeições por dia, ou todo dia alguma coisinha
muito fora do que é o ideal, que é o alto consumo de industrializados, de álcool, às vezes um açúcar no café, quando você vai ver se tomou 5 cafés no dia que tem açúcar, enfim, a somatória. Então pensem sempre na somatória. Pensar que isso não fará mal a longo prazo ou que não vai interferir, né, no seu resultado, eu vou estar mentindo, porque sim, vai interferir. Então a gente precisa, você precisa, na verdade, pensar que se você não construir hábitos saudáveis, muito possivelmente que você vai ter um resultado, você pode ter um resultado imediato, né, por um período de tempo ali, dependendo da cirurgia, benéfico, né, algo agradável aos seus olhos, né, porque você se submeteu a um procedimento caro, né, você demandou ali, você tirou do seu dinheiro, enfim, que é um procedimento caro, invasivo, né, você colocou risco até mesmo à sua saúde, e pensa se você não mudar os seus hábitos. É claro que você vai ter esse resultado voltando. Então, assim, pensa o quanto, coloca na balança o quanto que isso é ideal para você. Você gostaria de voltar a comer tudo que você comia antes e ter um resultado a longo prazo não satisfatório? Ou você prefere ter uma vida mais equilibrada, mudar todo o quesito, né, dos seus hábitos para hábitos mais saudáveis, até mesmo para a questão de saúde, como falei, não necessariamente só de estética, e você ficar com uma vida muito mais linear, né, uma vida muito mais, uma saúde muito mais em dia, né, você prevê qualquer tipo de doença crônica a longo prazo e ainda assim ter um bom resultado da sua cirurgia a longo prazo, né? Então você fazer essa manutenção através dos pilares que você escolheu, das suas próprias escolhas. Então isso é uma escolha diária. E claro que você, por mais que você passe por essa cirurgia plástica, você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia. Então é interessante ir implementando hábitos ao longo desse tempo e aos poucos, né? Então, exemplo, não faço nada de atividade física, passa a fazer uma caminhada de 20 minutos, aí coloca depois de um tempo, né, 10, 15 dias, coloca uma atividade com pesos, né, ou vai para um circuito funcional e você começa a cuidar da sua integridade física, isso vai fazer com que a sua pele tenha mais firmeza, consequentemente, né, você vai acelerar esse processo, né, de manutenção da sua cirurgia plástica e ficando com um corpo mais bonito, né, com mais curvas, mais durinho, mais em dia. E quem não quer ficar, né, bem com o corpo? Isso tem a ver com a nossa autoestima e tem totalmente a ver com a nossa autoimagem, né? Então, só que para isso a gente precisa abrir mão de algumas coisas e dar prioridade para outras. Então, isso é tudo e completamente escolhas que você vai fazer todos os dias. Então, mude um hábito hoje, incremente um pouco mais de água, fracione a sua hidratação ao longo do dia, né? Insira um shot matinal para melhorar a sua digestão, por exemplo, né? E isso fazer com que você tenha, né, também já comece um dia com hábitos mais saudáveis, né? Então, tente se motivar através de coisas, né, externas, mas que na verdade são de fato as suas escolhas e as suas decisões que você terá ali no dia a dia que fará a diferença em relação ao que você terá pontualmente ou a longo prazo. Então, assim, você pode voltar a comer de tudo, isso vai depender, como eu falei, vai depender da sua escolha, né? O que você quer pra você. Você pode de fato comer de tudo, mas que seja em equilíbrio e que seja esse equilíbrio mais pro saudável, tá? E isso depende de uma mudança de mentalidade, porque não adianta nada a gente querer comer de tudo e depois a gente se frustrar pelas nossas escolhas. Então eu acho que tudo começa na mentalidade, né? Não é porque você tá passando por esse procedimento cirúrgico que você vai achar que isso vai resolver a sua vida no quesito estético se você não mudar o seu comportamento. Você precisa mudar o seu comportamento em relação à alimentação, né? Você precisa saber que o que você coloca de combustível para dentro do seu corpo é como a sua máquina funciona. Se você der um combustível bom, você terá bons artifícios, boa manutenção, boa energia, boa produtividade, boa cognição, boa memória, bom funcionamento muscular, boa integridade de pele, né? Porque a nutrição é tudo. Aí você vai ter um bom processo de recuperação, bom processo de cicatrização e tudo isso reflete na sua cirurgia, certo? Na sua cirurgia plástica, no resultado que você quer da sua cirurgia plástica. Então,
são escolhas diárias que vão fazer com que você tenha ou não. E essa escolha depende altamente, nada mais do que da sua própria escolha, né? Então, voltar a comer de tudo vai depender do seu ponto de vista, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui se eu não passei nada. Ah, perguntaram assim... Cadê? Pera. Ah, tá. Isso é uma coisa que é muito pessoal, teria que talvez conversar com algum profissional da área específica, né? Talvez um psicólogo ou psicoterapeuta, porque me fizeram uma pergunta que tem muito mais a ver com a questão, eu acredito que não só emocional, mas como distorção de imagem, porque acontece, né? Às vezes muita distorção de imagem. Se dá para reparar isso, né? E ver como fazer de uma forma diferente. Eu, como nutricionista, talvez não consiga responder essa pergunta com tanta firmeza e certeza, né? Eu acredito que é um trabalho muito mais mental ali, da mentalidade, da mudança de mentalidade, do que de fato, né, algo em relação à nutrição, tá? Então, essa eu vou deixar à parte, eu não vou me submeter a algo que eu não tenho embasamento científico para falar. Acredito que o que eu posso realmente trazer para vocês em relação a isso, né, de autoimagem, nutrição, hoje em dia a gente está cercado, né, de muito na mídia, né? A gente tá o tempo inteiro querendo estar sempre numa condição perfeita, numa condição ideal. É óbvio que é interessante, é legal a gente cuidar do nosso corpo, mas que a estética nunca ultrapasse o nosso nível de saudabilidade, né? O quanto que a gente tá saudável com a gente, o quanto que a gente tá conseguindo fazer todas as nossas atividades diárias, e isso não interfere, né, negativamente no nosso dia a dia. Então, para encerrar aqui, eu quero deixar uma mensagem que, acima de a gente cuidar de um corpo estético externo, né, de nós estarmos realmente preocupadas, né, com o nosso externo, que não tem problema algum, eu acho que é incrível para nossa autoconfiança, para até mesmo para como a gente se sente conosco, né? Não tem nada mais lindo do que a gente ter amor próprio, e o amor próprio também envolve autoestima, também envolve como que a gente se olha no espelho, mas acima de tudo, a gente saber que a estética, ela é um brinde do quanto que a gente faz as nossas escolhas diárias em relação ao que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E por mais que você se submeta a uma cirurgia plástica, ela pode sim mudar a sua vida, porque eu sei que muda para muitas pessoas nesse quesito de autoestima, autoconfiança, mas que se você não tiver essa mudança de hábitos e de mentalidade em relação ao que você quer escolher diariamente ao longo da sua vida, você não vai ter uma mudança tão positiva como se você estivesse escolhendo todos os dias ser uma pessoa saudável. Então, reflitam sobre isso, sobre essas perguntas que eu coloquei, que eu trouxe realmente assim o que eu acho que tenho quase que certeza que é o que muda de fato a cabeça da gente, é o nosso comportamento, são as nossas escolhas diárias. E mudar de estilo de vida, eu sei que não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas que esse passo de você se submeter a uma cirurgia plástica, um procedimento que é caro, que a gente sabe que a gente está, né, se expondo ali, né, o nosso corpo, a nossa saúde e tudo mais, pode ser um passo também para sua mudança de estilo de vida. Então, que isso seja, na verdade, um passo para você mudar de vida. Então, que você vire essa chavinha na sua cabeça e que você veja o tratamento estético, né, a intervenção cirúrgica, muito além, né, de apenas uma intervenção cirúrgica. Que a nutrição tem esse papel de nutrir essa sua pele para que você tenha que você garanta esse bom resultado a longo prazo. Então, que fique essa mensagem, né, para vocês refletirem a respeito disso e que vocês consigam realmente vivenciar isso, porque é algo que não é tão tangível. A gente precisa vivenciar na nossa pele o quanto que a gente tem de benefício quando se trata de nutrição, para que a gente possa falar, nossa, eu realmente fiz e eu vi que o resultado da minha cirurgia plástica, ela dependeu altamente das minhas escolhas,
que eu fiz desde o pré-cirúrgico, ou mesmo que seja mais tardio, mas que você viu um resultado futuro. Então eu deixo essa mensagem aqui para vocês. Essa live vai ficar salva, sempre fica salva as lives de sexta. Quem tiver dúvida, eu tô conversando com vocês por direct. Todos os vídeos que eu coloco aqui, que eu posto, eu também tiro dúvidas, então fiquem à vontade para perguntar, para comentar. Eu fico por aqui nessa sexta-feira, espero que vocês tenham um ótimo final de semana e que, de alguma maneira, esses vídeos, essas mensagens que eu deixo por aqui possa plantar uma sementinha na cabeça de vocês e que você que está procurando, né, um nutricionista ou está buscando, né, um procedimento cirúrgico de cirurgia plástica para mudar a sua autoestima, que você se preocupe também com o que você coloca hoje, desde já, né, diariamente no seu corpo, porque isso vai interferir positivamente, assim, e com certeza muito no resultado da sua cirurgia. Tá bom? Um super beijo, boa sexta pra vocês, vejo vocês em breve.